Na mesa com provérbios. Graças a Deus, mais um dia que vamos fazer sem corte, sem edição, só meditando em provérbios. E vamos continuar da onde a gente parou. Paramos no versículo 7. Agora vamos Provérbios capítulo 1, do versículo 8 em diante. Eu vou ver aonde que eu vou parar. Versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Irmão, estou gravando isso aqui tarde da noite. A semana tem sido uma correria. E vamos começar já extraindo daqui, ó. Ouça, meu filho. A gente sabe que aqui não fala só da paternidade entre Davi e Salomão, mas ela fala do sentido da paternidade quando fala meu filho, porque foi escrito para todos aqueles que lerem serem como filhos a aprender ou filhos da sabedoria. Então a primeira coisa que a gente pode absorver é que ouça, meu filho, é esse espírito de paternidade e de adoção que há. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Então, quem nunca tem aquelas situações, aquilo que a mãe fala, você não é todo mundo. Ou o pai fala, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Bom, não despreze a instrução de seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Está querendo dizer que é de maior valia, é muito valoroso. E metaforicamente, um enfeite para a sua cabeça a gente pode entender como algo valoroso para a sua mente, para o seu imaginário, ou não, né? Algo que dá para a gente pensar. E um adorno para o seu pescoço, que pode ser um símbolo para a direção. Pode ser isso ou pode ser somente o valor que a sabedoria traz para a gente. Vamos lá, versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Então, aqui o provérbio já dá uma dica, que aquilo que é mal, ele vem por sedução. Então, a gente pode, a partir disso, saber que tudo aquilo que te seduz, tudo aquilo que tenta te persuadir, fica com o pé atrás. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Perceba que as atitudes perversas, elas são usadas contra aqueles que não têm defesa, contra os mais fracos. E assim como a nossa mente, né? A palavra diz que nós devemos renovar o nosso entendimento e que Satanás ele constrói muralhas no nosso entendimento de sofismas, coisas que parecem verdade, mas não são. E ele constrói essas coisas que nos amarram, que nos prende e nos torna fracos. E sendo fracos, a nossa vida começa a perder o sentido. Vamos lá, versículo 12. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Dá para ver que tem uma promessa de que no fim vai dar tudo bom. E o mal age assim, né? Te prometendo que no fim da emboscada, no fim que tudo isso passar, no fim você vai desfrutar de algo bom. Mentira. Não desfruta, não. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Cá entre nós.
A gente vai acreditar que entre os perversos vai haver justiça na hora da distribuição? Ai, não dá, né? Meu filho, não vá pela vereda caminho dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Você vê, são prestativos, mas para fazer o mal. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Aqui tem uma coisa interessante, que quando fala que, assim como as aves, como é inútil estender uma rede quando o passarinho está vendo que ele não vai cair nessa, esses homens também não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Aqui tem uma alusão quando está falando que se as aves o observam, no sentido de se você observa, se você entende, se você conhece esses planos, você não vai cair neles, você não vai tropeçar neles. Se você tiver conhecimento, entendimento das artimanhas do maligno, você não vai cair como uma presa. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. É interessante isso porque na antiguidade a maior referência que a gente tem de história no tocante à sabedoria é lá na Grécia. E lá naqueles tempos havia como se fosse uma feira, como se fosse um vulco de gente, um aglomerado, um achegado de gente nas praças. E na praça pública era o principal lugar aonde as pessoas debatiam ideias, aonde se falava de um determinado tema a fundo. E essa cultura está enquadrada aqui no versículo de Provérbios. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Aqui tem uma alusão também, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, talvez num sentido figurado, de uma pessoa que, em meio às muvucas e às barulheiras de pessoas falando diversas coisas, a sabedoria sempre está clamando para um entendimento relacional mais profundo, mais sensato, que não seja tão exacerbado. Versículo 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Deixa eu ver quanto tempo nós falamos. 8 minutos. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Bom, vou falar uma coisa importante aqui. Muita gente, depois de algum tempo de caminhada com Deus ou na igreja, ela começa a ficar, ela se torna sincera, o que é uma boa virtude, mas ela não evolui da sinceridade para a sensibilidade. Então, ela, como uma pessoa sincera, ela começa a notar vários problemas cotidianos em relação à igreja. Ela começa a ver algumas pessoas e notar algumas situações, tanto na igreja como na sociedade, e ela começa a ser sincera a ponto de denunciar esses problemas. E até aí não há nada de errado nisso. Mas o que é bom é a gente evoluir a virtude da sinceridade para a sensibilidade. A palavra fala que
Deus, ele sabe de todas as coisas. Jesus era filho de Deus, sabia de todas as coisas. E ele tinha sensibilidade, tanto que quando ele viu Jerusalém, ele chorou. Tanto que ele se compadeceu também com a morte de Lázaro, que ele ressuscitou. Então ele não era sincero a ponto de... Ele não era somente sincero a ponto de evidenciar as verdades cotidianas, mas ele era sensível a ponto de não usar essa sinceridade como um direito, como, eu sei o que eu estou falando. Não, isso é verdade, essa é a verdade. Eu sou sincero a ponto de falar as coisas que eu estou vendo. Não, ele era maduro a ponto de evoluir a sua sinceridade para uma sensibilidade. E isso é um ponto intrínseco aos inexperientes. Eles são extremamente sinceros, então se torna até um pouco melancólicos. Em vez de evoluir essa sinceridade para uma sensibilidade e saber tanto administrar a realidade que está, como estabelecer alguns propósitos de mudança e transformação. Tá, quanto tempo? 11 minutos. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Olha, isso não é só em escolas, não é só na igreja, mas em muitas rodas de pessoas. No Salmo 1, diz que bem-aventurado, feliz é o homem que não se assenta, que não está na roda de zombadores. E, às vezes, nós como igreja, nós temos uma postura em relação aos jovens ao redor, em relação às pessoas ao redor, de manter entretenimento e não de buscar revelação. E nós não estamos unidos na mesa para promover entretenimento. Entretenimento se acha em qualquer lugar. Entretenimento barato, entretenimento raso e sensação de prazer rápida e viciosa. Agora, se você quer algo mais profundo, seguro, que vai edificar você, você não pode se vender a esses entretenimentos baratos que a zombaria proporciona, mas você deve trabalhar para relações mais profundas. Não devemos cair nessa roda de zombaria. E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Você já viu gente que despreza o conhecimento? Às vezes a pessoa ela fala um pouco mais correto, aí alguém fala, nossa, mas o cara fala tudo certinho. Às vezes você vê a pessoa estudando e você fala, meu Deus, mas pra que? Já viu pessoa que despreza o conhecimento? Ou ela se sente ofendida quando alguém fala sério demais? Bom, são algumas vertentes de pessoas que desprezam o conhecimento. Na palavra está escrito lá em Oséias que o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento. Paulo ele diz em Romanos 12:2 que a gente experimenta a vontade de Deus ao renovar o entendimento, ao renovar sua mente, ao renovar a partir da renovação do seu entendimento, dos seus conceitos. Então, o conhecimento para Deus, ele é uma coisa essencial. Tanto que a gente tem uma mania de falar que fé, ela é mais ligada à confiança do que conhecimento. Mas, na verdade, confiança é a maneira na qual a fé se revela. Mas a fé, ela se fundamenta em conhecimento. Ela não se fundamenta em confiança. Porque não dá para confiar no que não conhece. A fé, ela se fundamenta no conhecimento, mas ela se revela na confiança. Porque é o conhecimento que você tem das coisas que não se veem. Por isso que precisa de confiança para manifestar. Mas é fundamental, essencial, intrínseco em conhecimento, não em confiança. Bom, eu acho que já foi bastante, né? Já foi 14 minutos, deu pra gente discorrer um pouco. No começo tinha alguns versículos que não dava para extrair muita coisa, mas aos poucos a gente sentado nessa mesa, a gente vai tendo acesso a conhecimentos
e batendo um papo, e isso vai nos libertando de conceitos outrora ignorantes. Tá bom? Esse foi mais um Na Mesa, e muito obrigado para quem acompanhou, os irmãos mais novos aí que acompanharam. Semana que vem, sexta, tem vídeo novo, 5 conselhos para conhecer a sua identidade, e tem uma participação especial de um rapaz especial que eu admiro muito. Tá bom? Até lá, fica com Deus.